Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Meus queridos, escuta essa história que eu quero compartilhar com você neste momento. Eu coloquei o tema como A Porta que Ninguém Abriu. Era uma noite fria e chuvosa numa pequena cidade. Já passava das 23 horas quando uma senhora idosa, de cabelos brancos e roupas encharcadas, caminhava pela rua com dificuldade. Ela havia se perdido ao sair do hospital onde vi visitar a sua neta doente. E agora estava desorientada, sem forças e tremendo de frio. Com dificuldade, ela chegou até a porta de uma casa e bateu. As luzes estavam acesas. Um homem olhou pela janela, viu que era uma senhora idosa e se afastou. Pensou, não vou me envolver. Vai que é perigoso. Alguém vai ajudá-la. A senhora então seguiu mancando até outra casa. Lá dentro, uma mulher jovem espiou pela fresta da cortina e pensou, pobre mulher, mas eu já estou de pijama. Não posso fazer nada. E voltou para o sofá. Mas 3 portas foram batidas naquela rua. 3 portas que não se abriram. Na manhã seguinte, a notícia estava nos jornais locais. Idosa morre de frio após não receber ajuda em bairro residencial. Todos ficaram chocados. Alguns choraram e todos se perguntaram: como ninguém ajudou? Mas ninguém pensou: por que eu não ajudei? Sabe, meus queridos, quantas vezes nós fazemos o mesmo espiritualmente? Vemos a necessidade, ouvimos o clamor, sabemos o que deve ser feito, mas nos omitimos. Não fizemos mal, mas deixamos de fazer o bem. E isso diante de Deus é pecado. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a omissão, né? Omissão à luz da Bíblia. O texto que eu peguei para que a gente venha explanar está no livro de Tiago, capítulo 4, versos 17, que diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E qual é o objetivo desse estudo? Qual é o objetivo dessa mensagem? Meus queridos, para que eu e você nós possamos refletir sobre o pecado da omissão, entender os seus impactos à luz da Bíblia e despertar os cristãos para uma fé ativa, corajosa e compassiva. Porque hoje o que mais nós estamos vivendo é a omissão. Não estamos agindo de acordo com a palavra de Deus. Muitos estão
sendo omisso por muitas coisas. Você já se arrependeu por não ter feito algo que sabia que era certo? O que te impediu de agir? Às vezes pode ser que você tem aí um dissabor com alguém, não conversa há muito tempo, e você se arrepende por não ter feito algo que sabia que era certo. Omitiu, talvez porque medo de consequências, medo de alguma coisa. Sabe? Tiago capítulo 4, versículo 17, eu peço que você abra a sua Bíblia, no capítulo 4 do livro de Tiago, do versículo 17, diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meus queridos, o que esse versículo nos ensina sobre a responsabilidade diante do bem que sabemos que devemos fazer? O que Tiago aqui está nos ensinando? É como a história que eu acabei de ler, a porta que ninguém abriu, uma senhora idosa bate nas casas e ninguém quer ajudar, e depois vem a notícia que essa senhora morreu. E depois muitos ficam se perguntando por que ninguém o ajudou, quando nós devemos fazer a pergunta: por que eu não ajudei? Sabe, existem muitas coisas na nossa vida que nós somos omissos. E a palavra de Deus diz que a omissão, ela é pecado. Do que adianta eu estar na igreja, do que adianta eu estar ali aprendendo de Jesus Cristo, mas estou sendo omisso por algumas coisas. Nós temos falhas, somos pessoas falhas, mas Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para que eu e você possamos a entender, possamos a viver na retidão, na observância e no amor. Então, que esse versículo nos ensina sobre a responsabilidade diante do bem que sabemos que devemos fazer. E o que é omissão, meus queridos? Vamos lá. A omissão não é cometer um pecado visível, mas é deixar de fazer o que Deus espera de nós. É ver, saber e mesmo assim não agir. Entende? Quando nós começarmos a entender, nós vamos ter uma vida mais próxima ao Senhor. No livro de Provérbios, capítulo Provérbios, vamos lá para Provérbios. Garoto, vamos lá. É Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 11 e 12. Então é como eu estou tentando explicar que a omissão não é cometer um pecado visível, mas é deixar de fazer o que Deus espera de nós.
é ver, é saber e mesmo assim não agir. Olha só o que está dizendo Provérbios capítulo 24, do versículo 11 e 12. Liberte os que foram injustamente condenados a morrer, salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Então nós somos responsáveis mesmo quando nós nos calamos. Quando nós estamos sendo omissos, nós estamos sendo responsáveis, achando que se a gente não se envolver, nós estamos livres. Achando que se nós não se envolver como tem que ser, como Deus espera de nós, nada vai acontecer. Mas é como a palavra do Senhor está dizendo. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Amados, somos responsáveis mesmo quando nos calamos. No livro de Ezequiel, vamos lá para Ezequiel. Vamos aqui achar Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e 19. Aqui, ó. Versículo 18 e 19, vamos lá. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhes transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerarei responsável pela morte deles. Meus queridos, a coisa é muito forte. O pecado da omissão é muito forte. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Ezequiel, capítulo 3, versos 18 e 19. Vou ler aqui novamente o 18. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas vocês não lhes transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu os considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Então, meus amados, preste bem atenção, Deus, ele cobre o sangue do atalaia omisso. Porque essa palavra, ela vem falando sobre um vigia para Israel. Então, portanto, se você está sendo omisso, Deus vai cobrar o sangue. Se você viu alguma coisa acontecer e entrou na omissão, você está pecando. Então preste bem atenção
no que a palavra de Deus está dizendo, meus queridos. Preste bem atenção no que Deus está dizendo. Deus cobrará o sangue. Em que situação você já percebeu a tentação de lavar as mãos com Pilatos? Em que situação você percebeu essa tentação de querer ser omisso, assim como Pilatos foi? Sabe, meus queridos, nós temos que refletir naquilo que nós estamos aprendendo na palavra de Deus e praticar. Não adianta eu estar na igreja achando que eu estou seguro, achando que eu estou salvo, achando que está tudo bem, pois não está não. Porque se eu estou na igreja e estou ainda vivendo uma vida omissa, estou longe de Deus. E eu estou pecando. Lembre-se que Tiago fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Eu quero aqui mostrar alguns exemplos bíblicos de omissão. Sabe? Então, vamos ver no livro de Lucas, capítulo 10, um exemplo. Aqui no livro de Lucas, capítulo 10, Lucas, capítulo 10, do versículo 30 a 37. Vai falar sobre a parábola do samaritano. E eu quero ler aqui, junto com vocês, né? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou de longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu àquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. O que eles deveriam ter feito, meus queridos? O sacerdote deveria ter dado auxílio àquele homem. O sacerdote deveria esquecer tudo, os rancores, as mágoas, as injúrias, todas as coisas que poderia estar acontecendo. Ir lá e ajudar o próximo. O levita, a mesma coisa, mas não o fizeram.
E quem que surpreendeu a todos com a sua ação? O samaritano. Nós sabemos que os samaritanos não se davam bem com os judeus, mas aquele samaritano, ele esqueceu as brigas, as desavenças. Aquele samaritano, ele esqueceu as discórdias e ajudou aquele homem. Eu acredito que eu e você, nós temos nossas diferenças com as nossas famílias, amigos, colegas, ou seja, na nossa vida cotidiana. Mas sabe, hoje eu paro para refletir e fico pensando, para que tanto orgulho? Um dia eu falei para uma pessoa, sabe, quando a gente é mais jovem, a gente faz tanta bobeira na vida, a gente briga, a gente ofende, a gente magoa, a gente destrói, a gente vive como um louco. E quando nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo a não ser omisso. Sabe? Podemos falar aqui também de Eli. Qual foi a omissão de Eli como pai e líder espiritual? Eu quero ler com você o livro de 1 Samuel. Vamos pegar aqui a minha Bíblia. Livro de Samuel. Vamos lá. Primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 3, versos 13, que diz assim, ó. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Qual foi essa omissão? Está aqui, ele não repreendeu seus filhos. Nós sabemos que Eli estava muito idoso, né? Mas sabia que seus filhos faziam ao povo de Israel. Eli sabia que os seus filhos seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda. Versículo 22 do capítulo 2. Então você veja bem que os filhos de Eli seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Versículo 23 do capítulo 2. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra uma pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Então, a omissão de Eli como pai
como líder espiritual foi um fracasso. Ele foi omisso. Que consequências isso trouxe? E nós vamos vendo cada vez mais para frente que os filhos de Eli morrem. Quando Elis recebe a notícia, ele cai na cadeira, quebra o pescoço. Então, essa má liderança, trouxe essa consequência trágica para a vida de Eli e sua família. Também temos aqui no livro de Mateus, queridos, que vai falar também, aqui Mateus 27, e 24, né? 27 e 24. 27, minha Bíblia está toda colada. 27 e 24, vai falar de Pilatos. Olha, Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Irmãos, veja bem o que ele tentou fazer ao lavar as mãos. Ele tentou se isentar, ele tentou, tentou se safar, escapar disso tudo, quando ele fala que assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. Ele quis se isentar disso tudo, sendo omisso, cometendo esse pecado. Por que isso foi omissão? Porque ele sabia que estava errado. Ele sabia que Jesus era inocente, mas não. O orgulho dele cresceu dentro dele, que ele não ouviu a voz do Espírito Santo. O que eu quero dizer é que eu e você, nós cometemos muito disso também. O orgulho dentro de nós faz com que a gente seja um omisso. Eu estou escrevendo o meu testemunho. Em breve eu estarei fazendo ao vivo no YouTube. Vou contar toda a minha trajetória, desde quando eu casei, os problemas que eu passei no casamento, a enfermidade da minha esposa, a morte da minha esposa e a criação das minhas filhas, o afastamento da família. Sabe, a omissão é uma coisa que traz consequências terríveis na vida do ser humano, meus queridos. Então Pilatos ali, ao lavar as mãos, ele tentou se livrar daquela situação. E muitas das vezes eu e você, nós lavamos a mão tentando se livrar de alguma situação. Sabe, o português brasileiro empurrando com a barriga. Não tenho nada a ver com isso. Irmãos, amados, é terrível. Isso foi omissão. E por quê? Porque ele realmente não fez aquilo que deveria ter feito. Não deveria ter feito a justiça, foi omisso. Por que eu e você? Por que todos nós omitimos?
Sabe? Vamos aqui pensar na razão. Primeiro, omitimos por medo, por conformismo, por indiferença, por falta de fé. E agora vamos ver um exemplo prático. Falar a verdade no trabalho, achar que ninguém vai mudar, ignorar necessidades ao redor, achar que Deus vai usar outro. Então, quando a gente junta a razão e a prática, a gente vê algumas falhas na nossa vida. Sabe, o medo de falar a verdade no trabalho. Aconteceu alguma coisa? Não fiz, aconteceu, não vi. Isso é omissão. O conformismo, achar que ninguém vai mudar. É assim mesmo, ele não vai mudar nunca, ela não vai mudar nunca. Isso é ser omisso. É você estar vendo que a coisa está se alastrando para um caminho que vai dar ruim. Mas você está sendo omisso, cometendo esse pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Sabe, indiferença, ignorar as necessidades ao nosso redor. Pessoas estão sofrendo ao nosso redor, pessoas estão precisando de ajuda e você muitas das vezes sabe, mas é omisso. Sempre quando eu vejo alguma coisa que está acontecendo, eu convoco meus irmãos na igreja e a gente vai buscar uma ajuda, trabalho de formiguinha, para poder suprir a necessidade, a ajuda daquela pessoa, daquela família. Não podemos ignorar a necessidade ao nosso redor. Mas acontece que eu sozinho não consigo. Mas quem disse que você vai fazer só? A falta de fé, sabe? Achar que Deus vai usar outra pessoa. Deus chamou você. E se Deus chamou você, Ele vai te dar condições de você ajudar. Isso me faz lembrar, irmãos, que em 2019, já entrando a pandemia, Deus colocou no meu coração de fazer um grupo chamado Remanescentes. Foram madrugadas de oração. E ali eu fui convidando as pessoas para estar junto comigo. E nós fizemos 4 famílias ali. Trabalhamos duro. Mas não foi só a nossa família ali para fazer essas quentinhas para levar para o pessoal do assentamento. Tinha mais pessoas que estavam por trás nos ajudando, porque nós orávamos, ia atrás, pedia ajuda. E cada 15 dias a gente entregava 200, 300 quentinhas. E Deus sempre proveu. Eu me lembro que chegou num sábado, minha esposa olhou para mim e falou assim: amor, nós não temos dinheiro para comprar a mistura para pôr na marmitinha. O que nós vamos fazer? Eu me lembro que eu falei: vamos orar que Deus ele vai prover. E a entrega dessas marmitas seria no domingo, às 5 horas da tarde. Irmãos, diante do Espírito Santo, quando foi no domingo, o telefone da minha esposa tocou e uma das nossas amigas falou para minha esposa: olha, Ana, eu estou aqui com 10 frangos para levar aí para vocês. Irmãos, é tremendo o que Deus faz. Quando Ele te chama, Ele te capacita.
Esse negócio de achar que outra pessoa vai ser usada é engano, é Satanás te enganando. Se Deus chamou você para fazer a obra, você vai fazer porque Ele vai capacitar você. E esses frangos chegaram. E foi uma festa. Deu tempo da gente fazer, cozinhar e montamos essas marmitas, irmãos. Chegamos lá no assentamento, entregamos todas. Oh, Deus glorioso, Deus tremendo, Deus é maravilhoso. Qual dessas é a razão, irmãos, meus queridos? Qual dessas razões mais se aplica a você hoje? Como vencê-la? Como você vai vencer o conformismo, o medo, a indiferença, a falta de fé? Como que você vai vencer tudo isso? Sabe? Deus, ele é tremendo. Deus, ele faz o impossível, porque o possível você consegue fazer. Mas quando você pede a Ele, você começa a vencer. A gente só vence, irmãos, quando nós colocamos Jesus à frente. E Jesus deu o exemplo para nós. Vamos ver lá no livro de João, capítulo 8. Ó. João, capítulo 8. Irmãos, o que Deus faz na vida do cristão que realmente se doa a Ele para fazer o chamado que Ele o chamou, é tremendo. Capítulo 8 do livro de João, versículo 1 a 11, diz assim, ó. Vamos lá. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhes trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo. Aí então, você veja bem que aqui, vou ler novamente, né? Que eles vêm no versículo 5 dizendo, no versículo 4, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles te condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Então Jesus, ele defende a mulher
adúltera. Jesus, ele não foi omisso e não ensinou a gente a ser omisso. Jesus, ele mostrou a verdade e nos ensinou a falar da verdade. No versículo 33, 35 do capítulo 11 de João, algumas folhas na frente, você vai ler também que Jesus, ele chora com os que sofrem. Está escrito assim aqui, 33 ao 35. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, vem e veja. E Jesus chorou. Olha aí. Jesus chorou com as pessoas que estavam sofrendo pela morte de Lázaro. No capítulo 23 do livro de Mateus, não vou ler tudo, mas Jesus confronta a hipocrisia religiosa, sabe? A hipocrisia religiosa, e nós estamos cheios dessas coisas dentro de nossas igrejas. A hipocrisia religiosa, irmãos. Hoje nós estamos vendo tantas e tantas coisas acontecendo e não podemos ser omissos. Mas se eu for falar a verdade, eu vou ser chamado disso, aquilo. Irmãos, Deus está com você. Busque o Senhor, busque entendimento, busque sabedoria, porque hoje o que está faltando é homens e mulheres que verdadeiramente estão ali se doando em oração, em jejum, em entendimento, a busca do Espírito Santo. Então Jesus, ele critica os líderes religiosos, sabe? Capítulo 23, irmãos. Se você estudar ele, dar uma lida, sabe, com profundidade, você vai entender. Porque ali ele fala, Jesus disse às multidões e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo. Perdão. Pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixe que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é o seu pai. Não deixe que pessoas alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servos dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Jesus, ele confronta essa hipocrisia religiosa. E dentro das igrejas, muitos estão sendo omissos com as coisas porque são hipócritas, sabe? Não aceitam a verdade porque já entrou no comodismo, já entrou no modismo do mundo, já entrou em tantas e tantas coisas que o inimigo tem colocado que não enxergam
na verdade. Algumas igrejas já têm o seu monopólio ali. Quando chega alguém novo na igreja, dificilmente ele vai conseguir entrar naquele meio para mostrar a verdade. Porque muitos já estão acomodados nas suas omissões. O que podemos aprender com a maneira que como Jesus agiu diante do erro, da dor e da injustiça? O que eu e você nós podemos aprender, meus queridos, com a maneira como Jesus agiu diante desses erros, diante da dor, diante da injustiça? Sabe, é coisa muito pessoal, individual. Analise dentro de você o que você pode aprender com tudo isso. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para o coração. Para o coração mesmo, lá do fundinho, porque eu e você possa a refletir. Alguém que você está ignorando, mesmo sabendo que precisa de ajuda? Esses dias eu estava conversando com minha esposa sobre omissão. E tem uma coisa na minha vida que aconteceu. E as pessoas foram omissas comigo, ignorando, sabendo que a pessoa precisa de ajuda. Há uma área da sua vida espiritual em que você tem se calado por medo? Eu acredito que sim. Pois não tenha medo. Cristo é com você. E o que você pode fazer essa semana para sair da omissão? O que você pode fazer hoje, agora, nesse momento, para sair da omissão? Para sair desse pecado? Voltar para os braços de Jesus. Viver nova vida. Tirar todo o orgulho, toda a hipocrisia, toda a religiosidade e viver o que Cristo vem nos ensinando. Sabe? Um momento de oração com Deus. Peça perdão a Deus por momentos em que você se omitiu. Fale com Ele, não que Ele não saiba, mas Ele sabe todas as coisas. Mas confesse a Ele. Diga a Ele. Sabe, começa a confessar, começa a pedir perdão por cada momento em que você tem cometido o pecado da omissão. Ore por ousadia para agir com fé, coragem. Peça a Ele que Ele vai fazer. Sabe, coloque diante de Deus uma atitude prática que você assumirá hoje um compromisso com a verdade. Sabe, eu quero desafiar você. Desafiar você durante a semana que vai entrar. E desafiar você a partir desse momento agora. Faça o bem que você tem adiado, querida. Faça o bem que você tem adiado, meu querido. Ligue para alguém. Ajude um necessitado.
corrija algo injusto, sirva no seu ministério como Deus quer que você sirva. Deixa a omissão de lado e viva no caráter do Senhor. Deixa Deus fazer o que Ele deseja em sua vida. E eu quero aqui, mais uma vez, falar desse verso para que você memorize, para que você venha ter vitória. Grave no teu coração, na tábua do teu coração, Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E se você sabe fazer o bem, deixa de pecar, deixa de ser omisso, assim como na história que eu contei dessa senhora, dessa idosa, que bateu em várias portas e todo mundo se omitiu, não quis ajudar. E aquela senhora faleceu, aquela senhora morreu. Aí a notícia veio, saiu nos jornais: idosa morre de frio após não receber ajuda em bairro residencial. Sabe? Quantas vezes eu e você nós fazemos o mesmo espiritualmente? Nós vemos a necessidade, ouvimos o clamor, sabemos o que deve ser feito, mas nos omitimos. Não fizemos mal, mas deixamos de fazer o bem. E isso diante de Deus é pecado, irmãos. Que eu e você nós possamos a fazer o bem. Que eu e você possamos a deixar de ser omissos e praticar o bem. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Pai querido, nos ajude, Senhor, a vencer esse pecado da omissão. Nos dê um coração, Senhor, novo, um coração repleto do Teu amor. Nos ensine, Senhor, a cada dia mais a repugnar, a sair da religiosidade, a sair desse espírito de omissão. Não podemos viver assim. Nos dê, Senhor, um espírito de amor. Nos dê um espírito de perseverança, ousadia, para que a gente possa vencer tudo isso. E nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, meus queridos, não só de pão vive o homem. Sabe, se você gosta desse tipo de mensagem, se essa mensagem toca ao seu coração, compartilhe com os seus familiares. Se inscreva no canal Alexandre Cabral. Dá uma força aí. Seja um agente da fé. Seja um missionário. Porque cada vez que você compartilha um vídeo desse, você está sendo um missionário nessa missão. E eu e você estamos deixando de ser omisso e levando a verdade para as pessoas que precisam entender, aprender e acreditar. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. E lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.